Muito boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu vou ler aqui a mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 86. Não andareis, pois, inquietos, disse Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigília não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige em todos os lugares a derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, meus irmãos, quero convidar a todos vocês para levar os nossos pensamentos a Deus, mas principalmente agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estar entre irmãos, mesmo que virtualmente, mas alinhados às nossas vibrações, os espíritos de luz que nos acompanham todos os dias. Agradecer pela dádiva da vida, agradecer por todas as oportunidades que Deus nos dá todos os dias de sermos pessoas melhores. Agradecer a nossa mentora, Anália Franco, que sempre nos ampara e nos auxilia nos trabalhos da casa do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Agradecer a cada trabalhador que se empenha para que os trabalhos da casa, mesmo nesse período tão difícil, permaneça sendo levado as mensagens aos nossos irmãos, que mesmo em seus lares recebam a mensagem do nosso Mestre Jesus. Que os espíritos de luz possam acompanhar o nosso irmão Carlos Emanuel, que traz a mensagem da noite, traz a palestra, traz esse estudo para que possamos refletir e principalmente pôr em prática tudo que nos for passado. Que nós possamos ter a humildade de compreender, que possamos ouvir com atenção e possamos trazer para o nosso coração todos os ensinamentos desta noite. Querido Mestre Jesus, esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Carlos Emanuel, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo na nossa casa, hoje mesmo que virtualmente, mas com certeza a espiritualidade estará do seu lado, fazendo com que a mensagem seja transmitida de forma que todos possamos compreender, mas que principalmente possamos colocar em prática. Muito obrigado. Esteja com Deus, meu irmão. Obrigado, querido. Então, boa noite, amigos, amigas. É uma grande satisfação. A casa, como o Léo falou,
alguns são testemunhas, como a Ana, né? A gente acompanha essa casa há muitos anos, a gente que tem uma paixão por essa doutrina, que já está nesse movimento há tanto tempo, a gente viu essa casa desde os momentos iniciais, passando por todo um processo, e hoje a gente fica muito feliz vendo as casas estabelecidas, com tarefeiros dedicados, muito nos alegra por ver essa doutrina acontecendo em tantas casas em que a gente tem um grande amor. Sabem vocês que o Grupo Espírita, para mim, é uma casa que eu tenho um grande carinho, né? Convoco a Ana para ser testemunha desse meu amor, por esse trabalho, por tudo isso que essa doutrina nos tem oferecido. E vamos ao tema, né? Os falsos profetas. Esse tema é um tema importante, ele fala de valores íntimos, nos alerta, é um grande alerta que recebemos da espiritualidade. E normalmente quando a gente vê essa temática, a gente vê essas imagens que eu estou apresentando aí no estudo, né, como fundo para representar por imagem esse tema, os falsos profetas. Eu queria então começar a gente fazendo algumas reflexões sobre essas duas imagens, que são interessantes, porque as imagens elas costumam falar por si próprias, né? Elas transmitem uma ideia. E a gente vê aquele primeiro lobo ali como uma rosa, a gente pode observar naquela imagem uma reflexão do conhecimento espírita, porque o que nós aprendemos com a doutrina espírita? Que nós estamos no mundo de provas e expiação, que está se tornando um mundo de regeneração. Então, a natureza animal, as imperfeições ainda são muito presentes em nós. Nós ainda temos muito do animal interior. A prova disso é que, sob determinada pressão ou em determinadas circunstâncias, a gente às vezes escorrega na razão, né? E toma atitudes que depois a gente se arrepende amargamente. Isso é a prova viva de que nós ainda temos aqueles instintos animais ainda muito fortes dentro da gente. E aquele primeiro lobo, ainda ele se apresenta como um animal, mas já oferecendo uma rosa, né? Então, aquela imagem está dizendo que aquele ser, aquele animal, se reconhece, se apresenta como um animal, mas está tendo uma atitude de amor, oferecendo uma rosa. Olha só a reflexão que isso nos convida. E nessa segunda imagem, a gente observa já um outro lobo que tenta se disfarçar daquilo que ele não é. Tenta se apresentar ocultando, né, o que ele é de verdade, colocando um manto, uma capa por fora e vivendo uma falsidade. A gente vai observar que essas duas mensagens que essas duas imagens trazem já nos dão assim, uma oportunidade de começar a pensar e refletir sobre os falsos profetas. Então, vamos continuar. Quando a gente fala, a gente precisa conceituar. Quando a gente fala de profetas, né, historicamente, os profetas eram homens que tinham um dom mediúnico, né? Eram pessoas que eram dotadas de possibilidades, uma grande intuição, um grande relacionamento com essas questões da religiosidade, uma relação com Deus, com o divino, com o sagrado, e através da sua mediunidade, dos dons que eles apresentavam, eles eram comunicadores daqueles valores que só até então a Terra conseguia receber através dos caminhos da intuição e da mediunidade. Então, um mundo ainda muito materializado, os valores humanos ainda muito materializados, então alguns espíritos encarnavam, intuídos das possibilidades mediúnicas, eram orientados e nos traziam conhecimento da vida nos mundos superiores.
Então, o próprio ensinamento do Cristo no Sermão do Monte, ele vem nos falando sobre atitudes que nós devemos tomar, porque aquelas atitudes são atitudes de espíritos superiores. Esses tarefeiros que vêm a trabalho do Cristo, através da possibilidade mediúnica, vêm nos apresentar uma realidade que no mundo denso e materializado a gente, então, não tinha capacidade ainda de compreender, visto que o homem ainda estava preocupado com as coisas do instinto, na reprodução, alimentação, a sobrevivência, e a realidade do espírito ainda estava muito distante, mas em alguns momentos, alguns arautos, né, que são aqueles que vêm trazer a mensagem, vinham e nos anunciavam, nos falavam coisas a respeito do mundo dos céus. Mundo dos céus que a gente foi tentando definir conforme a nossa compreensão com as nossas limitações. Então, criamos lá um mundo cheio de anjos, mas já era um primeiro contato com uma realidade fora dessa realidade animal. E aí o progresso vem acontecendo, Jesus vem enviando vários avatares, vários profetas, como assim dizemos, trazendo mensagens, fomos aos poucos assimilando essas mensagens. Então aqui, para que a gente possa compreender o título, os falsos profetas. Então, quem era o profeta? A gente vai observar que toda mensagem ela tem um processo. Então, a gente tem o remetente, né, que é a fonte da inspiração, aquele que cria a mensagem, que seria o quê? Deus, a espiritualidade superior. Porque esse conhecimento ele parte de inteligências superiores, de mundos já felizes, de mundos bons, no sentido de pureza, né? De plenamente bons, são espíritos puros, superiores. E aí temos os mensageiros. Quem são os mensageiros? São esses arautos, esses indivíduos, esses grandes médios, essas grandes personalidades que reencarnaram, né, e vieram com o papel de mensageiro. Nós temos a mensagem, que é aquilo que naquele determinado momento nos era oferecido. Então, estava na hora do homem conhecer sobre as coisas da espiritualidade, entender as palavras do Cristo. Reencarna um Kardec, com todo o seu trabalho pedagógico, com a sua capacidade, organiza a doutrina espírita e nos oferece a mensagem organizada. E o destinatário, que somos nós, que estamos recebendo. Por que eu organizei isso? Para ficar claro no nosso pensamento. Qual é a grande dificuldade dos falsos profetas? É que a gente confunde muito o mensageiro com a mensagem. Às vezes a gente acha que, por exemplo, eu sou presidente da Casa Espírita, então eu sou o mensageiro da doutrina espírita, por estar na Casa Espírita. E tudo que eu falo é a mensagem da doutrina espírita, porque eu sou o presidente da Casa Espírita? Não. Uma coisa é eu ser o mensageiro, outra coisa é a mensagem que eu estou carregando, que eu estou conduzindo. Então a gente precisa separar e compreender esses personagens. Então a gente tem a sabedoria divina, o remetente, a fonte de toda inspiração. As pessoas costumam dizer, porque nos mundos superiores. Eu digo que a gente não tem ideia do que acontece no mundo superior, porque é fora da nossa realidade. Hoje nós não temos, então, condições de entender o que acontece no mundo divino, no mundo superior. Mas lá existem valores que a gente não entende, mas essa é a essência. Tem o mensageiro, que são aqueles trabalhadores, que são pessoas imperfeitas que reencarnam no mundo de provas e expiações. Então, o mensageiro, ele pode falir, ele pode não entregar a mensagem, ele pode entregar a mensagem de forma errada. Então, ele é apenas o mensageiro. Tem a mensagem, que é aquele valor essencial, mas que pode também ser distorcida,
Porque o mensageiro pode, no meio do caminho, abrir a carta e trocar o papel que está lá dentro e colocar aquilo que ele acha, porque a mensagem está sendo conduzida por ele, então ele tem condições de interferir. E o destinatário, que somos aqueles que recebemos a mensagem. Então, olha só como essa organização nos ajuda a compreender, né, todo esse processo, para que a gente entenda a questão dos falsos profetas, aonde, em que momento existe ali uma falha, em que momento a verdade não condiz, né? Para que a gente não confunda, uma coisa é a fonte, o remetente, outra coisa é o mensageiro, outra coisa é a mensagem e outra coisa é o destinatário. Porque nós aprendemos também que nem sempre o que você fala é o que o outro ouve. Então, quem está recebendo a mensagem também, quando a gente está transmitindo alguma informação, ele vai entender dentro dos próprios limites dele. E aí, necessariamente, as pessoas não entendem a mensagem da mesma forma. E isso depende do destinatário, tá? Então, assim, para a gente entender o processo, a mecânica do dia a dia nas questões da mensagem. O nosso tema, ele se fundamenta no capítulo 21, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seguinte texto: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vede que seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Vamos fazer assim, um comentário rapidamente, ela ainda continua a página, e aí eu queria ressaltar só para vocês o início. Ó. Ele está nos alertando que nós, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos são os vossos profetas, falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Ele está fazendo uma analogia, e o seguinte, que comentei no início. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não tem espírito nenhum aqui encarnado que já possa ser chamado de bom. Tanto é que Jesus, quando é chamado de bom, ele fala assim, por que me chamas de bom? Bom só o nosso Pai que está no céu. Então, até Jesus mesmo, naquele instante, rejeita o título de bom. O que ele está querendo dizer? Que a nossa capacidade de compreensão do que é bondade verdadeira ainda está muito distante. A bondade que nós temos na Terra ela ainda é muito relativa. E aí ele diz que os homens da Terra, ainda por mais que se esforcem a se apresentar como arautos do Senhor, são espíritos imperfeitos. E de espíritos imperfeitos, a gente pode esperar que vai sair imperfeições. E isso é importante a gente compreender, porque a gente não tem que lidar com as pessoas esperando que elas não errem para ser consideradas. Como aquele lobo lá que estava dando a rosa, a gente tem que se assumir como espíritos imperfeitos e saber que somos falhos, mas que estamos num processo de progressão. Não fingir ser uma coisa que nós não somos. E aí é aquela embate da gente começar a se aceitar como é e trabalhar para se tornar um espírito superior. Bom, continuando ainda, Kardec comenta lá para a gente. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Veja só, o que nós aprendemos com os espíritos, que Deus, a inteligência suprema,
né? Causa primária de todas as coisas. Então, ele é a perfeição. O Pai, ele é a plenitude de todas as virtudes, é a soma de todas as virtudes. Todo indivíduo que está agindo em virtude, ele está agindo em concordância com o Pai. Todo instante que nós praticamos uma virtude, seja ela qual for, nós estamos em concordância com o Pai. Por quê? Porque o Pai é a plenitude de todas as virtudes. As virtudes nos aproximam de Deus. Por quê? Deus é as virtudes em todo o grau mais alto, em toda a sua plenitude. E todas as vezes que nós não estamos agindo em virtude, nós não estamos em concordância com Deus. Correto? Então, vai ter um instante que você está em harmonia, porque o seu ato é um ato virtuoso. Naquele momento, você está agindo como aqueles que estão próximos de Deus, ou como o Pai agindo, porque a virtude pertence ao Pai, à sua plenitude. Mas os momentos que eu não estou agindo em virtude, eu estou vivendo a minha humanidade, a minha imperfeição de espírito ainda radicado no mundo de provas e expiações. Essa questão dos atos é que nos denunciam, os atos é que nos colocam a condição, fala justamente sobre isso. Quando eu estou agindo em virtude, eu estou agindo em concordância como um espírito superior, porque nos mundos superiores os espíritos agem sempre em harmonia com as virtudes. Quando eu estou agindo com as minhas imperfeições, as minhas limitações humanas, a minha materialidade, a minha animalidade desse mundo, eu estou vivendo em concordância com as imperfeições do mundo, com as minhas imperfeições ainda de acordo com o meu grau de entendimento. Então, são os atos, é o comportamento. A gente pode transitar de uma condição de espírito superior a uma condição de espírito infeliz em 10 minutos. Numa crise existencial, a gente pode fazer uma coisa muito boa aqui, daqui a 10 minutos jogar tudo fora. Então, são os atos, não são o título. Como eu falei, eu sou presidente da Casa Espírita, tenho um título de ser presidente da Casa Espírita. Mas são os meus atos, não é o título que vai fazer com que eu, então, esteja em concordância, em sintonia com Deus ou não. Continuemos, então, para a gente... Bom, quando a gente fala, normalmente, né, esse título, esse tema, então, os falsos profetas, normalmente é muito comum, na hora que eu estava estudando sobre esse tema, a gente pensa sempre no outro, né? O falso profeta, aqueles caras que estão indo lá fora fazer um monte de coisa errada. E olha, tem um monte de... E aquele cara, eu já conheço, não vai dar conversa mole daquele cara, não. É muito comum a gente sempre olhar para fora, apontar o dedo para fora, observar as atitudes dos outros, o que os outros estão fazendo, do que os outros estão fazendo, se é certo ou se é errado. Mas as atitudes, elas pertencem a um momento de relacionamento em que envolve nós e os outros. Então, não importa só o que os outros estão fazendo, mas o que nós estamos fazendo também. E os espíritos nos chamam a atenção dizendo, nós não vamos responder pelas atitudes alheias. Nós vamos responder pelas nossas atitudes. Então, essa preocupação, eu queria trazer também para o nosso estudo dessa noite, que a gente pode observar a título de exemplo o que as outras pessoas estão fazendo, como modelo, se é um modelo bom ou se é um modelo ruim. Porque tudo é modelo, tudo é exemplo. Até o que é errado é exemplo do que a gente não deve fazer. Então, quando a gente vê uma coisa boa, é um modelo, um exemplo daquilo que a gente pode seguir para nos ajudar a ser melhor. E quando nós observamos uma coisa ruim, é um modelo que nos serve também para nos ajudar a entender o que nós não devemos fazer. Certamente, a gente vai crescer com as duas condições, observando o erro ou o mal, observando a virtude e o bem. Porque tudo é como a gente
traz para as nossas atitudes. Então, o que os Espíritos falaram lá? Que são as atitudes, o comportamento que nos denuncia e nos dão a condição de verdadeiro profeta ou de falso profeta. Quando você está em sintonia com uma virtude, tendo uma atitude, nós estamos sendo profetas, porque a gente está trazendo a mensagem de Deus. Quais são as mensagens de Deus? As virtudes. Então, o que se espera de um profeta, de um mensageiro de Deus? Que viva para poder levar a mensagem do alto. Então, ele é um mensageiro de Deus que vem para nos trazer uma mensagem. Qual será as mensagens que Deus nos enviaria? As suas virtudes, os seus valores. Então, todo profeta, em verdade, ele vai ser aquele que trouxer em suas palavras, em seus ensinamentos, as virtudes. Porque outros valores e outros ensinamentos que não as virtudes não pertencem à condição do alto, dos mundos superiores. São valores humanos, são valores imperfeitos da nossa materialidade. Então, ele pode ser mensageiro do mundo material, das coisas do homem, que também não tem nenhum pecado, vamos usar essa palavra, dele ser mensageiro de outras mensagens. O que a gente precisa distinguir é se aquela mensagem é uma mensagem do mundo material, dos chamamentos das coisas da matéria e das nossas imperfeições, ou se é uma mensagem superior, que vem do alto. E certamente, se ela não estiver revestida de virtude, ela não vai ter essa proximidade com Deus. Bom, continuando então, vamos lá. O verdadeiro cristão. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Mateus 20, 26, 27. Então, veja só. Houve, no passado, grandes médios, grandes missionários vinham para ser esses profetas desses valores. Só que a Terra ela já está crescendo em valor, em progresso, em moralidade, a gente não percebe, mas está. Você vê que hoje na própria casa espírita, nós temos inúmeras pessoas que fazem palestras, que fazem estudos, que frequentam, que perseguem esse caminho de virtude. Então, de certa forma, respeitando a proporcionalidade, todos nós somos profetas no dia a dia. Quando a gente fala dentro do nosso lar, na rua, na nossa comunidade, levando uma palavra virtuosa, a gente está sendo profeta, anunciando os valores de Deus, os valores da espiritualidade superior. E aí a gente vai se perguntar, eu estou sendo um profeta verdadeiro? Eu, por exemplo, enquanto eu frequento a casa espírita, falei do presidente, agora vamos falar daqueles que vão à casa espírita e frequentam a casa espírita, tomam o passe, água fluidificada, se beneficiam daquele benefício do momento de estudo e depois a gente volta para casa. Aí o que nós aprendemos? Que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, os Espíritos nos têm ensinado que nós estamos voltando à essência do que o Cristo nos ensinou, porque a gente se perdeu em muitos caminhos. E dentre os ensinamentos, a essência da doutrina espírita, os ensinamentos cristãos, é a base de tudo. A doutrina espírita não está reinventando nada, ela só nos está apresentando uma forma de compreender a mensagem que o Cristo deixou para a gente naquela época. Então, como eu falei, a gente vai falar de falso profeta e vai ficar olhando a atitude das outras pessoas. Mas o cristianismo nos diz, como Mateus nos traz nesse texto, que o verdadeiro cristão é aquele que serve.
não é? O verdadeiro cristão é aquele que abre mão sempre para servir o seu semelhante. E olha o texto, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós se torne o vosso escravo. O que a gente vai observar? Se a gente vai se perguntar assim, bom, eu estou sendo um cristão verdadeiro? Eu estou sendo um espírita verdadeiro? Ou eu estou sendo um falso profeta? Ou eu estou sendo um falso cristão? Ou eu estou sendo um falso espírita? Por quê? Porque eu não falo mal de ninguém, é uma virtude. Eu não incomodo ninguém, tudo bem. Mas também não faço nada para ajudar. E o que a gente aprende com essa mensagem? Que o verdadeiro cristão, que não é falso, é aquele que está sempre preocupado em servir e ajudar o seu semelhante. Então, se a gente vai à casa espírita, né? Se a gente vai à igreja católica, se a gente vai, né, nos cultos evangélicos, em qualquer lugar, com a intenção apenas de se beneficiar, de receber as bênçãos, o magnetismo, de beber água fluidificada, de tomar o passe, e sai dali e não distribui aquilo com os nossos semelhantes, nós estamos sendo egoístas. E somos falsos profetas, por quê? Porque o egoísmo não é coisa de Deus. O egoísmo não é uma virtude. Então, se eu não vivo em virtude, eu não me aproximo de Deus. Então, a reflexão que nós vamos observar, que às vezes, eu espero que vocês estejam alcançando o que eu estou propondo, não estou fazendo crítica das pessoas irem à casa espírita e tomar água fluidificada, tomar passe, de estar aprendendo e estudando. Isso tudo é importante. Mas nós só vamos ser cristãos verdadeiros a hora que a gente arregaçar a manga e colocar como trabalho no bem como um momento importante de nossas existências. Porque é isso que faz o verdadeiro cristão, servir o seu próximo. O Cristo, então, nos apresenta aquele que quiser ser o maior entre vós, sirva mais o seu irmão. Aquele que quiser ser um grande cristão, ser o maior cristão, aquele que quiser vivenciar os meus valores e os valores dos mundos superiores, se dedique mais em servir do que ser servido, porque a servidão, o trabalho no bem, é o trabalho dos espíritos superiores. Então, observa que esse tema é tão amplo e a grande preocupação que às vezes eu tenho muito ao longo dos anos de observar as pessoas indo dentro da casa espírita é perdendo a oportunidade do trabalho santificante. Sabe, às vezes você pode servir, você pode participar, você pode doar alguma coisa. Ao contrário disso, a gente está demonstrando que a gente se sente tão pequenino, tão incapaz. Eu não posso fazer nada. Eu sou tão limitado. Eu sou tão imperfeito. Eu sou isso. E com isso, a gente não coloca esse exercício do bem em nossas vidas. A gente não vai fazendo essa transformação necessária para se tornar um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão é aquele que serve e que serve. Então veja como o nosso tema ele serve muito para a gente não ficar só prestando atenção nas coisas erradas, mas às vezes a gente está deixando de ser um cristão verdadeiro por omissão, porque não ocupamos parte do nosso dia, no nosso cotidiano, em ter uma ocupação útil que possa servir aqueles que mais precisam dentro do nosso lar, na nossa comunidade, na nossa casa religiosa. Não é verdade? Então, vamos continuar. Bom, o que a gente tem continuando o mandamento maior? E aí, para trazer essa reflexão sobre as coisas mais importantes para o cristão, as coisas mais importantes para o espírita, que é o cristão, e para todas as correntes cristãs. O que nós temos lá em Mateus 22? Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, julgaram-se em conselho. E um deles, que era doutor, juntaram-se, queridos, hoje está terrível aqui a leitura. Juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre,
Qual é o mandamento, maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, pode pegar tudo, encosta num cantinho e vive a sua vida em plenitude com esses valores. Amando, ajudando, sendo virtuoso, ajuda os outros, ajuda você próprio, ajuda aqueles que estão em dificuldade, passando por momentos através da compreensão, através da tolerância, serve sempre, porque esta é a essência do cristianismo. A gente não pode pegar um exemplo prático, né? Às vezes o expositor às vezes tem um desafio, porque a gente recebe uma intuição dos espíritos para falar alguma coisa e fica com dificuldade de transformar essas palavras. Mas às vezes alguns amigos ajudam como já ajudaram agora. Lembrei do caso do Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele ia nos presídios, ele não lia o Evangelho. Ele dizia que ele não tinha coragem de ler o Evangelho para aquelas pessoas. Ele ia, conversava, abraçava aquelas pessoas, porque ele falava que o Evangelho tem muitas situações que ele, como foi escrito naquela época, aonde existe aquela coisa, padecerá, será condenado ao fogo do inferno, sem o entendimento da doutrina espírita para lidar com esses ensinamentos, uma alma que já está abatida pelos erros que cometeu, que está arrependida, se você chega e começa a falar para ela que ela vai entrar em desgraça se ela continuar no mal, você está usando o evangelho para bater nela. Você não está levando o evangelho como uma mensagem de esperança, de amor. E aí vai de encontro ao que Jesus está dando para o entendimento nessa passagem. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você tem um filho que cometeu um crime, que está preso hoje, vamos dizer assim, você vai chegar lá toda semana, porque eu te falei para você não fazer isso, porque você é mau, porque você fez isso, você agora está condenado, você não tem mais jeito. E aí o que a gente está fazendo? Está vivenciando o amor do Cristo. O amor, ele é um sentimento que ultrapassa, porque ele perdoa sempre, ele compreende, ele tolera. Então, diante do crime alheio, o verdadeiro cristão tem que ser sempre indulgente, sempre compreensivo. E esse tema ele levanta, porque eu estou convidando a gente a essas reflexões. Esse tema levanta isso. Existem os falsos profetas, que usam, né, a mensagem de forma equivocada. Nós precisamos nos esclarecer para entender a mensagem, porque se alguém vem e conta uma mentira e você não conhece a verdade, você pode cair no engodo da mentira. Mas se você conhece a verdade, você não vai cair. Mas porque aquela pessoa pregou uma mentira, ela é indigna da sua misericórdia, ela é indigna do seu perdão, estamos deixando de ser cristão naquele momento. Então vejam, queridos, que é um grande desafio para nós, enquanto cristãos, aprender a lidar com essa questão dos nossos valores, da nossa animalidade, dessa forma de fazer julgamentos facilitados sem compreender a essência dos valores cristãos que temos que resgatar em nossas atitudes e nossos comportamentos. Continuando, já estamos concluindo. Aí, lá no item 3 também, nós temos no capítulo 21, desse mesmo tema do nosso estudo, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade.
A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, veja só. Um outro exemplo para a gente entender esse estudo. Às vezes a gente vê no noticiário uma pessoa que caiu num golpe, né? Ligaram para ela, mandaram uma mensagem dizendo para ela que ela está numa promoção, que uma coisa que custa R$2.000, se ela comprar hoje, ela vai comprar por R$100, né? Aí a pessoa naquela, nossa, mãe, é R$2, é R$100, R$2.000 é R$100. A pessoa vai lá, pega os R$100 e compra, e depois ela descobre que caiu num golpe. Bom, houve um erro? Houve um erro. Aquela pessoa mal intencionada seduziu aquele indivíduo e, usando a sedução, subtraiu dela aquele valor de R$100. E eu pergunto, aquele que foi seduzido tem responsabilidade? Sim. Porque eu pergunto, se ela não, naquele momento, não fosse gananciosa, de querer levar vantagem, de estar ganhando de graça R$1.900, porque a coisa custa R$2.000 e estão oferecendo por 100. Se ela não fosse vítima da sua ganância, ela teria sofrido aquele engodo, aquele engano, teria caído naquele golpe. Então, quando alguém chega e quer te vender alguma coisa que não pode entregar, você só vai ser ludibriado se você comprar. E isso é muito importante porque conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar, vai nos proteger. Porque então a gente vai conseguir selecionar o joio do trigo. Por isso a reforma íntima é tão batida na doutrina espírita, Santo Agostinho e todo o trabalho de Kardec fala da gente se preparar para entender, para que a gente se conhecer. Esse exemplo mesmo, né? Às vezes a gente não percebe que você só caiu num golpe porque você foi ganancioso. E a gente fecha o olho para isso. A gente fica revoltado porque o indivíduo nos deu um prejuízo de R$100. Mas nem imagina que você só teve um prejuízo de R$100 porque foi extremamente ganancioso. E para o cristão, o que importa? Os R$100 ou a chaga da ganância que ainda continua no seu espírito? Esses, né, são os entendimentos que nós precisamos compreender na questão da mensagem, de nossas atitudes. Como o arauto, quando eu falo, quando eu estou agindo, quando eu estou me comportando, as minhas ações estão em concordância com os ensinamentos, com o Evangelho do Cristo. Eu procuro amar, tolerar, ser virtuoso, porque Deus é a virtude em toda a sua plenitude, todas as virtudes. Todas as vezes, então, que eu ajo em virtude, eu me aproximo de Deus. E, consequentemente, ao inverso, todas as vezes que eu estou agindo de forma equivocada, com as minhas imperfeições, eu estou afastado de Deus. E nessas atitudes, eu sou um falso profeta. Porque se eu me apresento como cristão e estou exemplificando ganância, se eu me apresento como cristão e não tento fazer nada para ajudar ninguém, só penso em mim mesmo, eu estou sendo um falso profeta. Porque a mensagem, a atitude, é que é mais importante que vimos no início do nosso estudo. Os frutos, né? A gente conhece a qualidade da árvore pelos frutos. Então não importa se eu frequento uma casa espírita há 30 anos, ou 50, ou se eu tenho essa ou aquela religião, isso não importa de verdade. O que importa é os frutos que eu frequento aquela casa há 30 anos, quais os frutos cristãos que estão brotando dos meus atos, das minhas palavras, dos meus comportamentos, que são os mais importantes. Às vezes, nesses estudos, é muito comum a gente falar das imperfeições alheias, dessas pessoas que podem nos causar engodo, serem os falsos profetas que estão nos conduzindo para o caminho do erro.
E eu quero terminar o nosso estudo dizendo que a gente só é mal conduzido quando a gente não está preparado em conhecimento e em valores. Porque quando você assume os valores, as virtudes em si próprio, não tem tentação que te arraste, porque você já assumiu aqueles valores como condição. Agora, enquanto a gente não toma essa decisão íntima, eu não vou fazer mais nada que prejudique as pessoas. Quer dizer que eu não vou fazer? Não. Eu posso cometer muitos erros, mas como convicção, todos os dias eu vou me vigiar para que eu não seja um falso profeta. Porque o falso profeta é capaz de prejudicar. O cristão verdadeiro, ele está sempre comprometido com a virtude. Então, queridos, espero ter deixado material para a gente estar pensando nos nossos atos, né? Nas nossas oportunidades, nesse aprendizado, a dedicação de estudar a doutrina espírita, conhecer os valores que Jesus deixou para a gente. Isso vai nos ajudar tanto. Eu me sinto tão feliz de estar aqui com vocês estudando. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu tenho falado ultimamente, sou apaixonado pela doutrina espírita, sou apaixonado. Por quê, queridos, que eu falo que eu sou apaixonado? Porque o homem que eu sou hoje, sabe, me reconhecendo há algum tempo atrás, sabe, esse conhecimento me fez mudar, assim, transformar tanto, eu teria cometido tantos erros, tantos equívocos, que hoje eu sou apaixonado porque esse conhecimento, esse entendimento me ajudou a ser uma pessoa melhor. Jesus nos abençoe. Eu não sei se o Léo vai fazer a nossa prece de encerramento, Léo. E fiquem todos com a bênção do Cristo, que está sempre nos ajudando. Carlos Manuel, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por trazer esse estudo maravilhoso para a gente. Que a gente possa, de fato, colocar em prática tudo que foi falado hoje. É sempre um prazer recebê-lo na nossa casa, agora virtualmente, mas sempre uma honra e um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que acompanharam até agora e convidar cada um de vocês a elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma chance que nos deu de levar a sua palavra a tantos lares, a tantas pessoas, tantos corações, que mesmo virtualmente a gente possa ter atingido o coração de cada um de vocês, que possamos ter nos unido numa vibração de luz, uma vibração de amor. Agradecer a nossa mentora Anália Franco, que sempre nos dá as ferramentas necessárias para realizarmos os trabalhos da casa, para atendermos aqueles irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados. Agradecer ao nosso irmão Carlos Emanuel, que preparou o estudo da noite e nos trouxe palavras tão importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Pedimos, Senhor, que olhe por cada irmão, por cada lar nesta noite. Pedimos, Senhor, que dê força aos nossos mentores espirituais, para que continue nos orientando e nos guardando, para que sempre nos mostre o caminho da luz e do teu amor, querido Jesus. Que possamos a cada dia aproveitar as chances que o Senhor nos dá, de amarmos mais os nossos irmãos, de sermos mais caridosos, de levar um abraço, uma palavra amiga a quem necessita, de doar um pouquinho dos nossos ouvidos aos nossos irmãos. E que passo a passo, um dia de cada vez, consigamos ser pessoas melhores, consigamos evoluir através da tua doutrina, essa doutrina que nos convida a raciocinar, que nos convida a entender o que o Senhor quer que façamos. Querido Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por poder participar deste trabalho, desta casa maravilhosa, abençoada pelo Senhor.
por Deus nosso Pai, por Anália e tantos irmãos de luz, tantos espíritos iluminados. Agradecer a nossa presidente, Ana Maria, que nos permite trabalhar neste grupo espírita Amor ao Próximo, que permite que sejamos trabalhadores da tua obra, querido Mestre. E assim, Senhor, encerro agradecendo mais uma vez esta oportunidade. E peço humildemente, Mestre, que esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço, amigo querido. Beijo a todos. Um abraço, Carlos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.